Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine. Nessa aula nós vamos falar sobre a introdução à ecologia. Quais são os nossos objetivos? Conhecer os aspectos básicos da ecologia e compreender a importância da ecologia para reflexões socioambientais. Você se lembra quando nós estudamos algumas aulas atrás sobre doenças emergentes e reemergentes? Vocês lembram que as doenças que surgiram ou que ressurgiram no meio novamente na sociedade, elas podem vir de fatores de desgaste ambiental? Então, quais fatores, por exemplo, que podem favorecer o surgimento, o reaparecimento de doenças infecciosas? Pode ser mudanças ecológicas, no desenvolvimento econômico, manipulação da terra, agricultura, represa. Quais são as doenças? Pode ser esquistossomose, leishmaniose, as arboviroses. Também quanto à demografia, comportamentos humanos, quais são as doenças que podem surgir a partir desses fatores? Pode ser a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, hepatite viral, dengue, tuberculose. Então, nós podemos perceber que o ambiente, ele tem uma relação muito grande com o humano. E da mesma forma, o homem com o ambiente. Quando nós retiramos, por exemplo, o espaço dos animais silvestres e entramos nesse espaço, ou eles vêm para o nosso espaço, essas doenças, esses vírus, esses fatores podem trazer doenças, podem trazer impactos, em vários setores, mas também na nossa saúde. Mas o que é o meio ambiente? Quando nós falamos em meio ambiente, o que é o meio ambiente? Então, o meio ambiente são as relações dinâmicas e as interações que a gente tem na natureza com os aspectos sociais. Então, não existe, por exemplo, natureza ou ecologia. Quando a gente fala de meio ambiente, estamos falando dessa relação que nós temos entre o homem, entre a sociedade, entre a natureza. Então, todos esses fatores, eles vão interagir, vão ter uma especificidade na natureza. Então, o meio ambiente não é somente plantas e animais, eles estão felizes lá vivendo no local deles. Não é só isso. Florestas intocadas, o que é? São todas essas interações que o homem tem com o meio, com a natureza. E quando existe uma crise socioambiental, você já ouviu falar de crise socioambiental? O que é essa crise socioambiental? É quando, por exemplo, você tem um espaço, e era um espaço natural, e de repente o homem invadiu esse espaço. E aí começa a ocorrer degradação desse ambiente, começa a trazer problemas ambientais, poluição, o aquecimento global, por exemplo, são essas interações que nós temos com o meio. E se nós não cuidarmos, ao explorar a terra, ao manipular, os animais, o que acontece? Causa as crises socioambientais, poluição, e existem muitas crises no ambiente globalizado, A gente vê muitos países, por exemplo, que já não tem mais as suas florestas naturais, Nós aqui no Brasil já temos grande parte das nossas paisagens naturais já foram degradadas, muitos rios poluídos, E tudo isso vai causar um dano à sociedade como um todo, a esse meio ambiente. Então, reflexões e ações a respeito dessas problemáticas ambientais são muito importantes, porque a partir dessas reflexões, a partir do momento que a gente para pensar, para refletir, existem políticas econômicas a respeito do cuidado com o ambiente, uma educação ambiental vindo principalmente nas escolas, Isso essas reflexões favorecem que as pessoas comecem a cuidar do planeta, a pensar em como preservar esse ambiente, como não causar tanto impacto, Porque não tem como a gente não viver na Terra, mas nós temos que viver em comum, respeitando o espaço um do outro, Isso tem a ver com os animais, com as plantas, e com todo o meio ambiente. Por isso que é importante ter reflexões e ações, Não é só eu que tenho que tem que existir uma política pública, tem que existir uma
uma educação ambiental nas escolas para que esses cidadãos sejam formados, né, pensando a esse respeito do cuidado e a preservação do meio ambiente. Então, como que nós fazíamos antes? Antes de ter essas reflexões ambientais, antes de pensar, né, que a nossa ação pode prejudicar o meio ambiente, como que era feito isso antes? Então, vamos ler essa reportagem, olha, uma reportagem bem interessante. Então, como fazíamos sem proteção ambiental? A ciência ecológica nasceu mais ou menos junto com a biologia moderna, com a explicação da evolução por meio da teoria da seleção natural. O termo foi criado por um dos primeiros entusiastas de Darwin, o alemão Ernst Haeckel, em 1866. No original do alemão, ecologia, né, vem do grego oikos, habitação, isto é o estudo da morada, estudo da natureza. Antes da ecologia, as pessoas já tinham noção básica sobre economia ambiental. Nunca foi segredo que caçar um animal ou cortar uma árvore em demasia fazia a espécie rarear. A medicina pré-científica, desde Hipócrates, tinha o conceito de miasma. O ar ruim causa doenças, então poluição, etc. Médicos árabes, como Avicena, já falavam em poluição do ar, da água, do solo. Reis e nobres tinham reservas de caça, e a pena por caçar ou cortar árvores ilegalmente podia ser a morte. Conforme a geologia avançou, foi possível datar fósseis, e ficou tão claro que animais como mamutes e dinossauros eram de outras épocas e não estavam mais por aí. Isso levou cientistas como George Cuvier a concluir que espécies podiam sim deixar de existir. Por volta da mesma época, a primeira extinção bem documentada do pássaro dodô das Ilhas Maurício foi reconhecida pelos cientistas. Então, o que essa notícia tem para nós? O que ela diz? Que o homem sempre percebeu que ele causava impactos ao ambiente. Mas quais são esses impactos? O que a gente podia fazer? Olha, você veja que existiam reis que tinham reservas de caça, existiam médicos que já afirmavam, né, lá na medicina antiga, que o ar poluído podia causar doenças. Então, a partir dessas primeiras reflexões que foi se tendo o estudo sobre a ecologia. Então, o que é a ecologia? Ecologia, eco significa casa, e logia significa estudo. Então, a ecologia é o estudo da nossa casa. Por que nós falamos disso antes de iniciarmos o assunto? Para que vocês possam entender a importância desse conteúdo, a importância de conhecer, né, esse assunto que é a ecologia, de entender a nossa relação com o meio, para que assim nós possamos aprender também a conviver com o meio ambiente, a preservar e a cuidar da nossa casa, né? Porque o nosso planeta é a nossa casa. Então, vamos iniciar o estudo, né, efetivamente sobre a ecologia. Então, quem que foi que cunhou esse termo ecologia? Foi um cientista alemão, né, Ernst Haeckel, lá em 1866. O que quer dizer? Oiko, casa, né, ou família, e logia, estudo. Então, em resumo, o que é a ecologia? É a observação de um problema. Então, por exemplo, eu percebo um problema ambiental, um rio que está poluído, um ar que está poluído. Então, eu observo, eu formulo hipóteses, por que será que esse rio está poluído? O que está acontecendo? De onde vem essa poluição? Eu acho que está vindo, então eu vou observar o meio e vou pensar, nossa, eu acho que essa poluição está vindo dessa fábrica. O que eu vou fazer? Vou fazer experimentos, eu vou coletar a água, eu vou ver qual é o problema que tem, quais são os compostos que eu estou encontrando nessa água. Eu vou lá na fábrica, eu visito a fábrica, eu vejo como que é o trabalho dessa fábrica, se ela joga os seus produtos no rio, né? E aí sim eu vou ter a obtenção de conclusões. Se eu tenho uma conclusão que realmente é essa fábrica que está poluindo o rio, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma política ambiental dentro da empresa, para que a água seja limpa primeiro, antes de ser jogada ao rio. Então existem essas possibilidades. E é isso que é uma das coisas que a ecologia estuda. Então, o que é a ecologia? Ela vai estudar o fundamento dos sistemas naturais, as interações, né, e a distribuição e a mudança dos organismos entre si e com o ambiente natural. Como que é essa relação?
Como que esses seres vivem, como que eles vão se interagir, quem vai depender de quem, né? Se são animais carnívoros, o que eles vão comer, se são herbívoros, quais são as plantas que eles comem. Então, tudo isso é estudar ecologia. E o homem nisso, quais são os impactos que ele pode ter, né? Como que ele vai se relacionar com o meio que ele está inserido. Então, tudo isso é o que a ecologia estuda. Então, ela pode ser trabalhada em escala temporal. Então, o que está acontecendo agora, né? Nesse momento, nesse ambiente. Então, estou estudando numa escala temporal. Pode ser numa espacial, né? O espaço como um todo, e também biológica. Por exemplo, eu vou estudar um organismo, uma população em específico, alguns seres que são da mesma espécie, ou então duas populações, né? Vou estudar a comunidade, vou estudar o rio, né? Então pode ser biológica, né? Quando a gente está falando de populações e comunidades. E também os impactos, as consequências globais, né? Das atividades humanas. Então, os ecossistemas, eles são constituídos por fatores abióticos e fatores bióticos. O que são fatores abióticos? Essa letra A significa não. Bio, vida. Então, abióticos são não vida, ou os fatores não vivos de um ambiente. Por exemplo, luz. Luz é um fator vivo? Não é um fator vivo. Água, o ar, né, o solo, as rochas, né, a temperatura, a luminosidade, são fatores não vivos. Mas eles são importantes para o meio ambiente? Sim. Dependendo da temperatura, por exemplo, eu vou ter animais diferentes vivendo naquele local. Se for uma temperatura mais quente, se for uma temperatura mais fria. Então, vai ocorrer variações das comunidades que estão dentro daquele ambiente, né? Então, e os fatores bióticos são os fatores vivos. Então, eu vou falar das plantas, vou falar dos animais que habitam ali, né? Vou falar de bactérias, protozoários, fungos que estão naquele ambiente. Então, fatores abióticos são os fatores físicos e químicos, né? Então, pH, luz, temperatura, água, solo, rocha, são fatores não vivos, mas que são fundamentais, né, para a existência daquele local. E bióticos são os fatores vivos, os seres vivos que estão naquele local. E a energia. O que é a energia? A energia é a força que vai gerar, né, que vai fazer com que esse ambiente esteja relacionado. A energia que as plantas precisam é a energia luminosa. Elas precisam da energia luminosa do sol para fazer seu próprio alimento. De onde que nós tiramos a nossa energia? A partir do momento que nós nos alimentamos de plantas e de animais, nós tiramos a nossa energia. Então, o ecossistema é constituído por fatores bióticos, abióticos e também pela energia que vai mover esse sistema. Então, o que é habitat? Habitat é um lugar específico, onde aquele ser vivo vive. Então, por exemplo, quando vocês pensam em baleia, onde a baleia vive? Nos oceanos, né? Nos mares, nos oceanos. Onde o leão vive? Nas savanas, né? Onde que as águias vivem? Elas vão viver lá no alto dos montes. Então, é o habitat, é o lugar, é o endereço daquele ser. E quando eu falo de nicho ecológico, o que é nicho ecológico? É o papel que aquele ser desempenha. Aí eu vou estudar aquele ser em específico. Então, por exemplo, o que ele come? Quais são os predadores dele? Como que ele vai se relacionar com o ambiente? Quais são os hábitos? Ele tem hábitos noturnos, hábitos diurnos, né? Ele é um animal carnívoro, herbívoro, onívoro. Ele vai... quantos filhotes que ele vai ter por ninhada? Qual o tempo de gestação? Né? Tudo isso, todo essa relação que esse ser tem com o meio chama-se nicho ecológico. Então, se eu falar em habitat, eu estou falando do quê? Do endereço, onde aquele ser vivo vive. E se eu estou falando de nicho ecológico, estou falando das relações que ele tem com o meio. Mas e a planta? A planta também tem nicho ecológico? Sim. Qual o ambiente que ela vive? Ela vive num ambiente muito quente, um ambiente mais frio, ela dá suas flores no verão, no inverno. Então, elas também têm esse nicho ecológico, né? Não é só os animais. Então, vamos lá para uma atividade. Olha, uma atividade do Enem.
O menor tamanduá do mundo pode ser encontrado em vários lugares da América Latina, inclusive no Brasil. É solitário, tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação, gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar alimento. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Então, em relação ao texto, retire uma frase que corresponde ao habitat e uma frase que corresponda ao nicho ecológico do tamanduá. Vou dar um tempinho para vocês relerem e já volto com a resposta. E aí, gente, quais são o que é o habitat e o que é o nicho? Então, olha, habitat pode ser encontrado em vários lugares da América Latina, inclusive no Brasil. E nicho ecológico é solitário, tem hábitos noturnos, passa o dia repousando, geralmente em marinhada de cipós com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Então, está falando do nicho ecológico. Então, vamos lá. Para que a gente estude melhor, né, a gente vai classificar em níveis hierárquicos, níveis de organização. Então, quando a gente estuda, a gente vai estudar a partir do átomo, o conjunto de átomos forma molécula, moléculas formam organela, organelas formam células, células formam tecidos, tecidos formam sistema e aí vem o organismo. Isso a gente aprende mais lá na parte da biologia celular. O que a ecologia vai estudar dessas relações, dos níveis de organização? Um organismo, um indivíduo, né, ele é sozinho. O que indica esse organismo sendo uma espécie? Então, o que é uma espécie? Como que eu posso dizer se esses organismos são de mesma espécie? Então, organismos de mesma espécie são aqueles que se reproduzem e geram um descendente fértil. Então, se eles se reproduzirem, tiverem um filhote e esse filhote continuar tendo filhotes, indica que são de mesma espécie. Se eu tiver dois indivíduos que se reproduzirem e conseguirem ter um filhote, mas esse filhote nunca vai gerar um descendente, significa que os pais, né, esses primeiros, são de espécies diferentes. Então, eu tenho os organismos e eu tenho população. O que é uma população? Conjunto de organismos de mesma espécie, que vivem num determinado local na mesma era geológica. Um conjunto de populações, eu tenho uma comunidade, então eu só estou analisando seres vivos daquele local. População de urso, população de plantas, população de capim. Então, isso é uma comunidade. O conjunto das comunidades mais os fatores abióticos,
A gente está falando de ecossistema. Então, o que é ecossistema? É o conjunto dos fatores bióticos, a comunidade, mais os fatores abióticos, luz, temperatura, umidade. E todos os ecossistemas da Terra vão gerar, né, vão dar, originar lá a nossa biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas. Então, espécie é um indivíduo que consegue se reproduzir, né, entre eles e gerar um descendente fértil. Conjunto de espécies gera uma população. População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie. Várias populações, eu tenho uma comunidade, também é chamada de biocinese. As comunidades, juntos com fatores bióticos e abióticos, ecossistema. E todos os ecossistemas vão formar a biosfera. Vamos lá para a segunda atividade. A Lagoa do Peixe, no Rio Grande do Sul, ao longo dos seus 40 quilômetros de comprimento, abriga em suas águas grande quantidade de plâncton, que alimenta uma rica diversidade de peixes e aves. A flora é representada principalmente por espécies de solos arenosos com alto teor de sal, como a macela graúda, o brejo da praia e a espartina. São vistas também muitas aves migratórias que aproveitam a permanência para recuperar peso e estocar energia. Flamingos, batuíras, colheiros, maçaricos brancos, gansos marinhos e cisne de pescoço preto são facilmente observados voando em bandos ou isolados. No texto acima, podemos perceber que estamos falando sobre o quê? Do que nós estamos falando nesse texto? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta. E aí, gente, do que nós estamos falando nesse texto? Enfatiza que os seres vivos são encontrados na Lagoa do Peixe. O conjunto de seres vivos tem sim uma comunidade. Então foi citado vários seres vivos e nós sabemos que o conjunto dos seres vivos forma uma comunidade. O que precisaria ter nesse texto para estar falando de ecossistema? Precisaria estar falando da salinidade da água, do pH da água, turbidez, né, do solo, né, temperatura. Então, tudo isso, se tivesse esses fatores dentro do texto, nós estaríamos falando de ecossistema. Mas como falou somente dos animais, das plantas, né, dos seres vivos, nós estamos falando de uma comunidade.
Então, o que nós vimos nessa aula? Conversamos sobre conceitos como meio ambiente, habitat, nicho, fatores bióticos e abióticos, além de um pouquinho também da história da ecologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!